Imagina só, ter a certeza do seu direito, mas ver tudo ameaçado por números que parecem irrefutáveis. Essa é a história real de uma batalha jurídica que tinha tudo para dar errado, até que um detalhe minúsculo, quase invisível, escondido numa planilha, mudou completamente o jogo. Pois é, essa era a pergunta que não saía da cabeça da defesa nesse caso. Imagina a situação. Ter a convicção do seu direito, mas se vê diante de uma acusação pesadíssima, toda construída em cima de planilhas que, à primeira vista, parecem inquestionáveis. Foi exatamente esse o dilema enfrentado aqui. E olha, não era pouca coisa em jogo não. R$ 810 mil. Esse era o valor que a acusação pedia como indenização por danos morais coletivos. Uma quantia que, convenhamos, é capaz de desestabilizar qualquer negócio. O alvo dessa história toda era um posto de combustíveis que a gente vai chamar aqui de Posto Alvorada, por questões de sigilo, claro. Ele, junto com vários outros postos, estavam enfrentando uma ação civil pública movida pelo Ministério Público. A pressão era enorme. Então vamos lá. Para entender essa história, a gente precisa voltar para o primeiro ato, a acusação, de onde ela veio e o que ela dizia. As acusações eram bem pesadas e nasceram de um relatório de CPI. Diziam que o posto aumentava os preços usando estoque antigo, que tinha sido comprado mais barato. E mais, que quando o preço caía na distribuidora, essa redução demorava para chegar na bomba para o consumidor. Para a promotoria, isso tudo era vantagem excessiva e chegava a sugerir até formação de cartel. E é aí que começa o segundo ato, a batalha da defesa para provar a inocência no meio de um mar de acusações técnicas. Pensa no cenário. De um lado, a defesa com argumentos jurídicos muito bons, muito sólidos, baseados na livre concorrência. Mas do outro lado, uma verdadeira montanha de números. A acusação se apoiava inteiramente em planilhas que de cara pareciam a prova definitiva contra o posto. A advogada do caso, que vamos chamar de Doutora Sofia, sentia essa frustração na pele. A tese dela era impecável, mas como se luta contra números? Sabe, esse é o medo que assombra muitos advogados. O medo de perder uma causa justa por um detalhe técnico, por não conseguir falar a língua das planilhas. Foi exatamente nesse momento, nesse beco sem saída, que a história teve o seu ponto de virada. A defesa percebeu que ia precisar de mais do que bons argumentos jurídicos. Ficou óbvio, para vencer uma guerra baseada em números, era preciso trazer um especialista para a trincheira. Alguém que pudesse olhar para as mesmas planilhas da acusação e encontrar a história que elas realmente contavam. E esse especialista tem nome, é o assistente técnico. É importante dizer, ele não é o perito do juiz, não. Ele é o perito da parte. É aquele parceiro estratégico do advogado que mergulha nos dados e transforma a complexidade técnica em prova clara, em argumento irrefutável. Bom, com o assistente técnico no time, a investigação começou de verdade. O objetivo era bem claro: encontrar a verdade que estava ali, escondida por trás daquelas planilhas. E olha só, essa aqui era a grande arma da promotoria. A acusação inteira de um prejuízo milionário se baseava nessa única análise. Ela apontava um suposto repasse indevido no preço do litro. A pergunta que não queria calar era, mas de quanto exatamente era esse repasse que justificava uma indenização de R$810 mil? 2 milésimos de real. É isso mesmo que você ouviu. Toda a acusação milionária, todo o processo se sustentava em uma suposta variação de R$0,002. Um valor não apenas pequeno, irrisório. E a defesa técnica foi assim cirúrgica. Como esse trecho do parecer mostra, o valor não era só insignificante, como também não tinha nenhuma relação lógica com o dano gigantesco que a acusação alegava. A base da acusação era um castelo de cartas. Mas a análise foi ainda mais fundo. Olhando o cenário completo, o assistente técnico descobriu algo que desmontava de vez a tese de lucro abusivo. A margem do posto, na verdade, tinha caído no período. Como a gente vê aqui, o lucro bruto por litro simplesmente despencou, de quase 50 para uns 30 centavos. A partir daí, a narrativa da acusação começou a ruir. E isso nos leva finalmente ao clímax dessa história. Todas essas descobertas, a discrepância irrisória de R$0,002 e a queda real na margem de lucro foram reunidas num documento que mudou o jogo. O parecer técnico se tornou a arma que a defesa precisava. E o contraste fica gritante. De um lado,
a narrativa de lucros arbitrários. Do outro, a realidade dos números, uma diferença insignificante e uma margem de lucro em queda. Cada argumento da promotoria foi, um por um, metodicamente desconstruído. Com a prova técnica na mesa, o argumento da promotoria simplesmente não se sustentava mais. A batalha de palavras contra números tinha um vencedor. O cliente conseguiu provar sua inocência, garantir a sobrevivência do negócio e, talvez o mais importante, ter a paz de espírito de ver sua reputação restaurada. Se a gente pudesse resumir, diríamos que o assistente técnico atua como se fosse o advogado da parte técnica do processo. Ele não cria tese jurídica, mas ele entrega a prova inquestionável que sustenta essa tese, traduzindo o tecniquez para a clareza que o juiz precisa para decidir. Esse caso é um exemplo perfeito de como a advocacia moderna pode alcançar o sucesso. A vitória não foi só da advogada ou só do assistente técnico, foi o resultado da sinergia entre a estratégia jurídica e a prova técnica, uma parceria poderosa. E essa história talvez soe bem familiar para quem está na linha de frente jurídica, não é? Quantas vezes um processo complexo, cheio de dados de planilhas, parece uma barreira impossível de cruzar? Quantas vezes uma prova técnica robusta poderia ser a peça que falta para o quebra-cabeça da vitória? Pois é, para casos assim, ter um parceiro estratégico faz toda a diferença. Nossa especialidade é justamente transformar dados complexos em provas claras e decisivas. Se um desafio técnico como este faz parte da sua realidade, o caminho para uma solução pode começar com uma conversa. O link para agendar um papo sem compromisso está aqui na descrição.